Hidrocefalia. Você sabia que ao pé da letra, hidrocefalia quer dizer água na cabeça? Apesar de não se tratar especificamente de água, a hidrocefalia, cujo nome tem origem no latim, se caracteriza pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano no interior da cavidade craniana. Essa é uma doença que desperta grande preocupação, e com razão, principalmente por ser mais frequente em bebês e crianças. Então, primeiro é preciso entender o que é exatamente a hidrocefalia. A hidrocefalia é uma condição em que há o acúmulo de líquor, que é o líquido normal dentro do crânio, dentro do cérebro, dentro dos ventrículos cerebrais, que funcionam como se fossem bolsões, bexigas de líquido dentro do cérebro. Todo mundo tem esses ventrículos de uma forma normal e a maior parte das pessoas não vai ter nenhum problema com isso. A gente produz esse líquor o tempo todo e absorve esse líquor o tempo todo. A hidrocefalia é a condição em que há algum problema nesse sistema todo e começa a se acumular esse líquido dilatando os ventrículos. Essa dilatação dos ventrículos pode causar um aumento da pressão dentro do crânio e se tornar um problema, que é a doença da hidrocefalia propriamente dita. Estima-se que 60% dos casos de hidrocefalia no mundo seja congênita e ocorra entre recém-nascidos e durante a primeira infância. Aqui, tanto o fator genético e hereditário, quanto cuidados e intercorrências na gestação impactam no desenvolvimento da doença. Os outros 40% dos casos ocorrem em adultos e idosos, e as causas são diversas, já que várias ocorrências podem afetar a boa circulação do líquido dentro do cérebro. Como eu dependo da produção de líquor, da absorção de líquor e da circulação entre esses bolsões que tem dentro do crânio, dos ventrículos, qualquer coisa que afete algum desses pontos pode levar ao acúmulo desse líquido. Alguns exemplos: se eu tiver, por exemplo, um tumor ou alguma estenose, um fechamento ali da drenagem que leve a não passagem do líquido de uma cavidade para outra, de uma câmara cerebral para outra, a gente pode ter o acúmulo como se fosse um transbordamento de uma pia que entupiu. Outra possibilidade é quando eu tenho uma baixa capacidade de absorção do líquido. Alguns exemplos podem acontecer, por exemplo, quando eu tenho um sangramento que envolve esse líquido, que vai deixar ele com uma dificuldade ali de ser drenado. Quando eu tenho algumas doenças que aumentam a composição, por exemplo, de proteínas ou de outras substâncias que são difíceis de serem reabsorvidas pelo corpo. Ou ainda, quando as estruturas que absorvem esse líquido, como por exemplo algumas veias cerebrais importantes ali, bastante calibrosas, têm alguma obstrução. Por exemplo, uma trombose venosa pode levar a uma incapacidade de absorver esse líquido corretamente. A gente pode ter ainda algumas situações em que esse líquido vai ser produzido em excesso. Isso pode acontecer quando algumas estruturas do cérebro que produzem esse líquor ficam, de alguma forma ali, aumentadas, por exemplo, em tumorações. E às vezes até algum tumor benigno pode produzir mais líquido do que o normal. E esse acúmulo de líquor vai gerar essa dilatação ventricular. A hidrocefalia pode ser classificada de 3 maneiras, de acordo com a causa primária da doença. Obstrutiva, quando há um bloqueio no sistema ventricular do cérebro, impedindo que o líquido cefalorraquidiano flua devidamente pelo cérebro e a medula espinhal. Não obstrutiva, caracterizada pelo aumento da produção do líquor ou diminuição de reabsorção e pressão normal, forma adquirida da doença na qual os ventrículos estão aumentados, porém não ocorre aumento da pressão na região. O tipo de hidrocefalia e em qual grau a doença está são fatores decisivos para a definição do tratamento. O tratamento da hidrocefalia, ele depende inicialmente da causa, então se a gente tem ou não uma obstrução passível de ser desfeita, e do grau de emergência. Como a hidrocefalia pode levar ao quadro de hipertensão intracraniana, em que o paciente entra em risco de óbito ou de um coma persistente, por exemplo, a gente vai ter uma situação em que pode ser necessário o tratamento de emergência.
Nesses casos em que há hipertensão intracraniana, quando a gente já sabe a causa ou que a gente tem ali uma capacidade boa de identificar provavelmente o motivo daquilo, a gente pode partir para os tratamentos já definitivos, como a colocação de uma válvula, que a gente chama de derivação, e essa válvula vai retirar o excesso de líquido do crânio e jogar em alguma cavidade do corpo, por exemplo, a cavidade peritoneal dentro do abdômen. Algumas situações em que a gente não tem muita certeza do que está acontecendo ainda ou que mais exames vão ser necessários, mas a gente precisa retirar o paciente daquela emergência absoluta, a gente pode fazer uma drenagem externa, em que a gente coloca um catéter dentro do cérebro e esse catéter vai conectar com uma bolsa fora do crânio, e isso pode acontecer, por exemplo, na suspeita de uma meningite levando à hidrocefalia. Nesses casos, esse catéter ele vai ser temporário até que a hidrocefalia se resolva, quando a gente resolver a causa, ou quando a gente identifique que já há uma condição para fazer um procedimento mais permanente. E uma última opção, em alguns casos, quando a gente tem a possibilidade de desfazer a obstrução, é a gente atuar diretamente nesse aspecto, seja através de uma cirurgia aberta, convencional, ou de uma cirurgia menos invasiva, como por exemplo a endoscopia cerebral, em que a gente entra com uma câmera dentro do cérebro. E no caso das crianças, o tratamento ainda é o mesmo? Alguns exemplos que podem fugir um pouquinho dessa regra e precisar de mais de um tipo de tratamento é uma das faixas etárias mais comuns de terem hidrocefalia, que são as crianças e alguns recém-nascidos. Algumas doenças, como por exemplo a mielomeningocele, aquela malformação ali da coluna, quando não tem o fechamento da coluna pela deficiência do ácido fólico no bebê, podem aumentar um pouco a chance desse bebê ter hidrocefalia. E aí muitas vezes pode ser necessário, por exemplo, fazer a válvula e depois um segundo procedimento para tentar desfazer alguma obstrução. O mesmo vale para crianças que tiveram quadros de meningite recorrente ou sangramentos cerebrais espontâneos ali no nascimento. Então é uma faixa etária que ela é muito frágil do ponto de vista de tempo, porque os bebês precisam de tratamento muito rápido nesse aspecto, e que muitas vezes vão estar mais sujeitos a essas complicações nesse momento inicial da vida. Então a hidrocefalia ela é uma doença que ela pode acometer a vida toda das pessoas, mas na faixa etária pediátrica ela é um pouquinho mais frequente e também um pouco mais preocupante.